Boa noite, gente. Vamos começar mais uma aula, né, no nosso canal com a professora Liette, euzinha aqui. Então, tem agora carga enfermeiro, né? São 15 questões. Vamos começar. Olha, já começa com a 7, porque 6 questões de interpretação. De 15, 6 questões de interpretação. Começa na 7. O termo destacado. Bem, casou-se a noiva com um primo. Exerce função sintática de. Casou-se o quê? A noiva, objeto direto. Não faça isso. Não se faz essa pergunta para se descobrir o objeto direto. Você vai lá para o verbo e faz assim. Quem diz o verbo? Quem casa? Casa. Tá vendo? Quem casa? Casa. A não ser assim, o padre casa o casal, vamos dizer assim, o padre casou fulano e ciclano. Mas aí não, quem casa, casa. Então esse verbo não é transitivo direto. Não é transitivo indireto. Aí está como transitivo, casou-se com um primo. Tá transitivo indireto. Com um primo. Com quem? Casou com quem? Quem casa, casa com alguém. Transitivo indireto. Então, essa noiva não pode ser objeto direto, né? A noiva foi casada por alguém. Não tem dizendo aí que ela foi casada por alguém. Embora esteja, olha, casou-se a noiva, esteja com um si. Ah, então a noiva se casou. Reflexivo aí. Ela se casou com um primo. Então, a noiva é o sujeito. Então, sabendo disso, eu desço e marco já na letra A. E eu tenho que correr atrás de Cíntia, que ela já disparou, com várias questões aí na letra A, já disparou. Sujeito. Por que não é objeto direto? Porque esse verbo aí, esse noiva... Embora você poderia ter dito, isso aí às vezes confunde o aluno, porque se é reflexivo, a ação cai em quem? No próprio sujeito que pratica, ele está sendo objeto e sujeito da própria ação. Mas a gente só chama realmente de sujeito. Então não poderia ser adjuntado nominal porque está flexionando o verbo, porque se você dissesse as noivas, você diria casaram-se as noivas, por isso que não é objeto direto, está flexionando o verbo. Adjuntivo nominal não pode ser, está ligado a um verbo, flexionando. Complemento nominal está ligado a um verbo, flexionando. E objeto indireto, se fosse com um primo. Casou-se com quem? Com um primo. Quem casa, casa com alguém. Então, essa questão não foi difícil, embora para alguém que faça aquela pergunta, casou-se o quê? Casou-se a noiva. Pode, de jeito nenhum. Vamos para a questão de número 8. Aí você já vê, acompanhava-o. Aí, para não perder tempo, a não ser que você queira conhecer o texto, você já desce para saber o que é que ele quer, hein, com isso. Ele quer assim, a forma verbal destacada acompanhava, encontra-se no mesmo tempo verbal que a seguinte também sublinhada. Então, eu tenho de primeira mão saber qual é o tempo verbal de acompanhava. Aí eu vou conjugar. Eu acompanhava, tu acompanhavas, ele acompanhava. Já sei qual é o modo. Subjuntivo. Está vendo? Indicativo. Por quê? Porque eu conjugo pessoa e verbo. Se eu precisasse de uma conjunção que eu acompanhasse, aí eu teria subjuntivo. Então eu já sei que está no indicativo, modo indicativo. É assim, a gente vai para o modo, depois é que a gente vai para a pessoa verbal. Aí vou lá, o tempo e depois a pessoa. Então já sei, está no indicativo. Isso é ontem, isso é hoje ou isso é amanhã? Acompanhava? Ontem. Então já sei que é pretérito. É um pretérito e é do indicativo. Então tem 3 pretéritos no indicativo. O perfeito é uma ação perfeita, conclusa, pontual. O imperfeito é uma ação que se estende no passado, E o mais que perfeito, que é uma linguagem culta, indica que é uma ação anterior a uma ação pontual. Como? Como eu compreendo isso? Você diz, por exemplo, assim, o homem chegou ao hospital, né? E a ambulância saíra. Quando ele chegou, a ambulância tinha saído antes de ele ter chegado. Então, aí, quando eu digo saíra, pretérito mais que perfeito, que sempre você pode substituir por tinha chegado, havia partido, havia feito, havia dito, havia escrito. Né? Então, quando você coloca esse tempo, é o pretérito mais que perfeito composto. Isso, às vezes, cai em concurso, viu? A Comperv adora isso. Aí, o que você faz? Acompanhava. Já sei que é indicativo, porque eu
só conjugo com a pessoa e o verbo. Eu acompanhava, tu acompanhavas, ele acompanhava. Já sei que é o pretérito porque foi ontem. Aí agora eu vou saber. Perfeito não é, eu acompanhava, se estende. Ah, então é uma ação inconclusa no passado. Então é uma ação imperfeita. Então é o pretérito imperfeito do indicativo. O que é que eu faço? Vou procurar isso aí mesmo, lá embaixo. Aí vamos para baixo? Uma tarde era inverno, ele lá ficou. Mas o que está aí, sublinhado, é ficou. Não, ficou é pei bufo. É uma ação pontual, conclusa. Ontem, mas é uma ação conclusa. Ele ficou. Aí vai para o B. Conhecia ontem. Conhecia, se estende. Tá vendo? Ele conhecia. Aí eu marco a letra B. Aí eu vou dizer a vocês um estratagema que as pessoas usam quando fazem a prova. Sempre bota o pretérito perfeito em vá, a terminação, e nas questões bota em ia, que é para você achar que não é, porque lá é vá e aqui é ia. Mas é que alguns verbos fazem em vá, como caminhava, cantava, e os outros que são segunda e terceira conjugação fazem ia. Dormia, batia, tá vendo? Eu cantava, eu dormia, eu batia. Então, as que têm a primeira conjugação, a R, fazem vá. E as que têm segunda e terceira conjugações, fazem em ia. Cantava, bebia, dormia. Aí é isso que eles fazem na maioria das vezes, porque você acha que o vá não combina com o ia, né? Então, tem aí um comentário, você está dizendo aqui... Pedro casou-se com a gramática. Certo? Então, nesse caso aí, você sabe... Está dizendo que é o que acompanhava ele, o quê? Se você falar acompanhava ele, você está falando de uma forma errada. Não pode usar o objeto direto com um pronome pessoal do caso reto. Certo? Não pode. Quando você diz assim, deixe eu fazer isso, esse eu não é objeto direto de deixar. É sujeito de fazer. Deixe-me fazer isso. Ou deixe eu fazer isso. Ou deixe que eu faça isso. Então, você nunca usa pronome do caso reto como objeto direto. Então, esse acompanhava equivale a acompanhava ele para a gente saber quem é que estava sendo aí, né, acompanhado. Aí, acompanhava, não é ficou, é equivalente a conhecia. Não é deixou, pá. Aí é o quê? Aí é uma ação pontual. Deixou, só uma vez aconteceu isso. Voltaram. Ou aí você tem pretérito perfeito ou pretérito mais que é perfeito. A gente vai ter que olhar no contexto. Por quê? Porque toda terceira pessoa do verbo regular, né, no pretérito perfeito, é igualzinho a terceira pessoa de um verbo regular no pretérito mais que perfeito. Eu cantara, mas que é perfeito. Tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantares, eles cantaram. Pretérito mais que perfeito. Aí eu agora vou conjugar o perfeito. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantaste, eles cantaram. Está vendo a mesma coisa? Então, sempre a terceira pessoa do plural do verbo no pretérito perfeito e no pretérito mais que perfeito são idênticas. Cantaram, tanto é pretérito mais que perfeito como perfeito. Jogaram, a mesma coisa. Venderam, a mesma coisa. Bateram, a mesma coisa. Dormiram, a mesma coisa. Aí a última é tivesse. Tivesse quando eu conjugo com a conjunção. Se eu tivesse, se tu tivesses, se ele tivesse. Então, como eu conjugo com a conjunção, eu já sei que esse modo aí é o modo subjuntivo. E lá em cima não, eu tinha um modo indicativo. Então, marca-se a letra B. E saiba que esse VA é o sufixo modo temporal ou desinência modo temporal, que nas segundas e terceiras conjugações você usa ia, né? Conhecia, fazia, bebia, dormia, mas são equivalentes, embora diferentes. Então, a gente agora vai para a questão de número 9. E já coloquei aí porque a gente não pode ficar só com o enunciado, tem que colocar. Por quê? Porque ele dá um texto, um trecho do texto, e você vai achar a reescritura desse trecho.
Eu achei essa questão inteligente, tá? Foi a questão mais inteligente que eles fizeram, porque tá naquela onda que eu já falei aqui e que nem todas as bancas estão fazendo. Quem mais faz é a FCC, a CESP. E uma vez só eu acho que eu vi a Comperv, né? Mas a gente vê isso mais em bancas mais sofisticadas. Então, no caso, ele colocou, olha, o jovem morreu num bombardeio, mas... Vem uma adversativa. Olha o que eu disse a vocês que gostam de trabalhar com adversativa, as bancas, não é isso? Mas, no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança. Então, pode ser reescrito da seguinte forma. Então, o primeiro oração coordenada sindética, assindética, assindética. O segundo, oração coordenada sindética, adversativa, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Aí eu percebo uma coisa aí. Mas não morreu a esperança no pequeno coração do cachorro, não seria isso? Seria. Eu não posso nunca juntar uma conjunção com a preposição ou uma preposição com a conjunção. Tenho que separar as duas. Uma conjunção com a conjunção, uma preposição com a preposição. Não posso. Então, eu tenho que separar ali no mais. Mais, vírgula. No pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Eu pulo. Lembram aquele que a gente diz de pontuação? Quando você quiser saber se ele tem uma vírgula, repara se você pode pular e eu posso pular. O jovem morreu no bombardeio, mas não morreu a esperança no coração do cachorro. Então, tem aí um período composto por coordenação. A primeira oração é uma oração inicial, ou oração coordenada assindética, e a segunda oração, oração coordenada sindética adversativa. Então, vou procurar isso lá embaixo. E se eu inverter o lugar da conjunção, eu tenho que colocar uma concessiva. Se a conjunção passar para o jovem morreu no bombardeio, tem que ser uma concessiva. Lembrem-se bem disso. Aí o que é que ele faz? Como o jovem morreu no bombardeio, não dá ideia de causa, isso não daria ideia de causa, ou ideia de concessão, ou ideia de adversidade, porque se o jovem morreu, era para ter morrido também a esperança, mas não morreu. Então, não dá para você transformar numa causal. Já que é causal de novo, já que o jovem morreu no bombardeio, causal de novo, não tem como transformar numa causal, uma adversativa, tem como transformar numa concessiva ou substituir a conjunção adversativa por outra e colocar lá a pontuaçãozinha depois do mais. O jovem morreu no bombardeio, portanto, não tem como a adversativa passar a ser uma conclusiva. O jovem morreu no bombardeio, embora. Ei, tem como a adversativa transformar numa concessiva. Onde é que está o embora? No pequeno coração do cachorro não tem morrido de esperança. Ele está no mesmo lugar, não pode. Por quê, hein? Porque você muda o sentido, certo? Você está refutando. Perdeu a conexão. Foi, está aqui. Você perdeu sua conexão de rede. Tentando reconectar. Pode? Então, então, nesse caso, quando você olha, o embora está na oração que é adversativa. E quando você transforma uma adversativa em concessiva, a conjunção concessiva passa para a primeira oração, que é a coordenada assindética. A coordenada assindética passa a aportar a conjunção. E ele colocou embora aí. Está vendo como ele foi inteligente? Aí, na letra E, ele coloca um entretanto, que lá naquela questão da outra prova, lembra da questão da outra prova? Ele coloca qual é a conjunção que substitui mais, e ele coloca um entretanto. Então, marco a letra E. O jovem morreu no bombardeio, entretanto, vírgula, no pequeno coração do cachorro, vírgula, não morreu a esperança. Como ele não fala aí em gramatical, então, você não vai considerar essa coisa aí como errada. Porque era para, entretanto, vírgula, no pequeno coração do cachorro, vírgula, não morreu a esperança. Era para ter aí, para ser correto, gramaticalmente correto. Mas como ele não diz, ele só diz perda de sentido, está vendo? Aí, realmente, você ficará entre a D e a E. Mas ao perceber que a conjunção concessiva entrou no lugar da conjunção adversativa, você vê que não pode. Ela não entra no lugar da outra conjunção, ela ocupa a outra oração e essa adversativa sai, certo? Vamos então para a questão 10, que não é a última. No trecho, só o cachorro já velhíssimo era jovem quando o jovem partiu.
Ah, o cachorro era jovem quando o jovem partiu. Continuou a esperá-lo na sua esquina. As duas ocorrências do termo jovem exercem, respectivamente, as funções sintáticas de. Ah, muito fácil essa. Por que tá fácil? Porque você vê era verbo de ligação. O que é que vem sempre depois de um verbo de ligação? Um predicativo. E depois tem assim, o jovem partiu. Quem partiu? O jovem. Sujeito. Aí eu já risco isso na prova e desço e marco predicativo e sujeito. Letra A e corro atrás de Cíntia, que ela já está lá desembestada, porque no instante marca a letra A. Mas, Arete, por que você faz isso? Porque realmente é para você fazer isso no dia da prova. Você não tem certeza? O que é que vem depois de um verbo de ligação? Um predicativo. E o que é que vem depois de um predicativo se complementa esse predicativo? Não tem para onde. Complemento nominal. Nem precisa fazer aquela coisa de transformar em verbo, não. Todo complemento de um predicativo é um adjunto, é um complemento nominal. A água é essencial à saúde. Então, é essencial adjetivo, predicativo e à saúde, complemento nominal. Isso é indispensável à vida. Indispensável predicativo, está depois de um verbo de ligação, e a vida como complemento predicativo, complemento nominal. Isso aí não precisa você dizer, é um dever verbal. Não. Você só faz isso quando não é um predicado nominal. Quando for um predicado nominal, o complemento de um predicativo é um complemento nominal. Aí eu já sei, predicativo, por que não é sujeito? Porque é predicativo. Está dando a qualidade para o cachorro. Aí tem um sujeito oculto. O cachorro era jovem. Está vendo? Então, por isso, predicativo. E predicativo do sujeito. Tá gostando da aula? Não tá boa? Não tá? Ainda mais a gente, né, mostrando essas coisas dessa banca. Dá um likezinho aí. E se não for inscrito, se inscreva e chame alguém junto com você para a gente aumentar o número, para melhorar a qualidade disso aqui. Aí, realmente, você não marca demais, não tem como marcar. Objeto direto, sujeito e adjunta nominal e objeto direto, não tem como marcar. Mas, pelo menos, eu acho que é organizadozinho. Vê como vai aumentando, as alternativas vão aumentando, ele é organizadozinho, ele ou ela. Né? Vamos para 11. Até isso eu observei. Bagunça o restante, né? Deixa pelo menos isso organizado. Mas ele é bagunçado, viu? Quando faz aquele negócio dessas questões, é a besta. 12. Sob o ponto de vista da morfologia. Aí lá vem de novo aquele que eu não acho legal, né? Mas pelo menos isso aí está mais fácil. A palavra formada pelo mesmo processo de formação do termo tratamento. Então, olha, tratamento vem de tratar. E a esse tratar é acrescentado o sufixo de substantivo, mento, comportamento, casamento, né, adiamento, né, ligamento. Então, tudo isso aí é um sufixo de substantivo. Inclusive, alguns sufixos, em sua maioria maciça quase, eles servem para mudar a classe gramatical. E os prefixos servem para mudar o sentido. Você tem a palavra feliz, significa que a pessoa está muito alegre com aquela coisa. Se eu digo infeliz, eu já mudei o sentido. Se eu digo felizmente, já mudei a classe gramatical, de adjetivo para advérbio. Então, o sufixo, na maioria das vezes, ele faz o quê? Ele muda a classe gramatical. E o prefixo muda o sentido. Então, tratamento eu vejo verbo tratar, sufixo mento de substantivo, eu vejo então que isso é sufixação. O que é que eu faço? Eu desço para encontrar uma sufixação. Ajuda? Não. Em ajuda eu tirei, inclusive, o sufixo modo temporal. Então, não pode ser sufixação. Ajuda seria uma derivação regressiva, né? Aí tem aí cerebral. Cerebral vem de cérebro. O adjetivo ao. Tá vendo? Cérebro, substantivo. Cerebral, adjetivo. Pronto, você marca aí a letra B de bola. Sendo que lá em cima era um substantivo, tratamento, e embaixo é um adjetivo, mas o processo de formação é o mesmo. Acrescentei sufixo. Hipertenso, não. Tenho aí um sufixo, ou um prefixo, hiper. É muito tenso. Autoestima, eu tenho aí um radical grego, auto, para si mesmo. Estima. E estresse, eu tenho uma palavra primitiva. Então, realmente, você só colocaria aí a letra B. Oi? Ajuda é uma derivação regressiva. O que é derivação regressiva? Você transforma o substantivo em verbo.
Não é uma derivação imprópria. Derivação imprópria se transforma uma classe gramatical em outra classe gramatical. Mas a regressiva só se usa com verbo. Debater, debate, combater, combate, ajudar, ajuda, jantar, janta. Né? Então, você tem a derivação regressiva. E ainda fica com aquele sentido de verbo. Eu vou dar uma ajuda a alguém, então vou ajudar alguém. Se for, por exemplo, caça, você tem que olhar o contexto. Porque caça é a derivação, seria a derivação regressiva de caçar, não é? Mas se você diz assim, hoje nós vamos ter uma caça produtiva. Quer dizer, hoje nós vamos ter um ato de caçar que vai ser produtivo, não é isso? Aí tem derivação regressiva. Mas se diz assim, Manuel trouxe a caça pendurada pelos pés. Olha, já não é uma derivação regressiva aí. Porque essa caça aí é o bicho. Derivação regressiva, você tira a terminação verbal, mas continua como se fosse uma ação. Então, se não continuar como ação, não é derivação regressiva. Certo? Como âncora. Ancorar. Ação de ancorar. Âncora não é uma ação. É um objeto. Aí não é derivação regressiva. É simplesmente um substantivo e deu o verbo. Certo? Aí vamos agora para a questão de número 13. Número da sorte, número de Zagalo. Falecimento. Falecer, falecimento. Né? Dentre as ocorrências da palavra que, olha que aí, minha gente, que a gente já fez aqui um vídeo, né? Dizendo como é que você trata logo com esse que. Primeira coisa que você olha para esse que, são 3 que eles colocam muito do que. Ou eles colocam o quê? Como pronome relativo, ou colocam como conjunção integrante, ou colocam como conjunção consecutiva, né? Não TI. TI, no instante, decorou isso. As primeiras vezes que ele chegou aqui, no instante, ele decorou isso. E vocês vão decorar tanto isso que vão colocar um bocado de like aí, porque ó, vai decorar. Quase toda a prova, quando pede que ou é pronome relativo, ou conjunção integrante, ou é uma conjunção consecutiva. Aí eu vou ter que olhar. Ele diz em destaque, nos trechos a seguir, todas são classificadas com pronome relativo. Eu tenho aí um bisuzinho ótimo. Qual é o bisu? Transforma esse que em qual e suas variações. O qual, a qual, os quais, as quais. Se puder transformar, não tem para onde, pronome relativo, certo? Se não puder transformar, Elete, eu não pude transformar, no lugar eu coloquei isto, conjunção integrante. Então, vamos descer. Ficaram claros os benefícios, os quais são gerados nessa interação. Não posso? Pronome relativo, não marco. Ele quer o exceto. As pesquisas, as quais demonstram a importância dos animais de estimação, de novo, pronome relativo, também não marco. Foi criada a terapia assistida por animais, a qual terapia assistida pode ser aplicada. E você ainda pode tirar a prova dos 9. Vamos voltar para a letra A, que diz assim, olha, ficaram claros os benefícios que são gerados nessa interação. Os quais? Então, os benefícios são gerados nessa interação. Pronome relativo, tá vendo? Aí tem o outro. Pesquisas que demonstrem, as quais demonstram. As pesquisas demonstram a importância dos animais. Pode. Foi criada a terapia assistida por animais, a qual pode ser aplicada. A terapia assistida por animais pode ser aplicada. Muito bem. Vamos na D. Ficou comprovado. Assim que eu leio isso, visualmente eu digo, não é pronome relativo. Por quê? Porque está vindo depois de verbo. Ficou comprovado, um verbo na passiva e uma locução verbal na passiva. Ficou comprovado isto. Tá vendo? Então, marca a letra D de dado. Né? Marco a letra D de dado e sei que isso aí é uma conjunção integrante. Integrante, sim, substitui por isso. Todas as vezes que a conjunção for integrante, você substitui por isso e suas variações. Isto, disto, nisto. Pense nisto. Tá vendo? Pense nisto. Aí, então, esse nisto, se for uma oração, que você pode substituir, vai ser uma conjunção integrante. Aqui, olha, ficou comprovado isto. Isto o quê? Que, em geral, as famílias que têm animais de estimação gastam menos com remédios. Isso, já vai embora, Cíntia, né? Já vai correndo. Aí, na letra E, olha, ficou comprovado que, em geral, as famílias que têm animais, as famílias as quais têm animais. As famílias têm animais. Pronome relativo. Então, realmente, a única que você não pôde fazer isso foi na letra D. E tem aí a pista visual.
relativo vem sempre depois de um nome. Por quê? Porque ele retoma um nome. Gente, é só lembrar de pronome. O que é pronome? É aquela classe gramatical que vive em função do nome. Ah, em função do nome. Ou acompanha ou substitui. Então, aí ele está acompanhando famílias, no outro está acompanhando terapia assistida por animais, na B está acompanhando pesquisas e na A está acompanhando benefícios. Né? Acompanhando porque está junto, mas realmente naquela oração ele está substituindo a palavra benefícios, na B está substituindo a palavra pesquisas, na C está substituindo terapia assistida por animais e na E está substituindo famílias. Por isso que eu sei que é um pronome relativo. Então, caiu o pronome relativo, caiu conjunção integrante, caiu conjunção consecutiva, vai ser fácil. E a consecutiva, Aliette, qual é o macete? Sempre vi um advérbio de intensidade. Correu tanto que cansou. Né? Falava tão alto que ficou rouco. Esperava muito que decepcionou-se. Aí sempre vai ter um advérbio de intensidade e depois a consequência disso. Aí vamos para a 14. Tem um trecho e de novo tem um que. Estão vendo? De novo que. Aí eu vou olhar, vem depois de animais. Né? Vem depois de nome, terapia assistida por animais. Que pode ser aplicada, terapia assistida por animais pode ser aplicada. Isso é um relativo. Então, esse relativo aí você pode substituir por quê? Já que é terapia, a qual? Isso eu faço antes de descer. Porque se eu descer, eu posso me confundir quando vi muita coisa parecida. Então, eu faço o meu raciocínio e desço. Ah, isso é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, está retomando um nome feminino, então eu posso dizer a qual. O único pronome relativo que você jamais vai substituir por outro é cujo. Porque ele tem uma especificidade. Ele concorda com o que vem depois dele e, obviamente, retoma o que está antes dele. Então, e indica posse. Nunca indica outra coisa a não ser posse. Por isso que não pode ser, porque é o único que pode indicar posse é cujo. Os outros não indicam posse. Pode indicar lugar, pode indicar tempo, mas posse, só quem coloca essa ideia é o cujo. Né? O que ainda pode indicar lugar, em que, o onde ou aonde pode indicar lugar, mas cujo é posse. Então, você nunca substitui o pronome relativo cujo. A gente já sabe que é um pronome relativo. Então, nesse caso aí, quando eu digo o quê? Sabe, tem que decorar. De tanto ouvir, olha, a repetição é um dos maiores patamares da aprendizagem. Você fica escutando, é como uma lavagem cerebral. De tanto você escutar um dia, né? Concurso é você ficar escutando, se é para uma banca, coisa daquela banca, ou coisas até de outras bancas, que algumas bancas copiam, né? Tem bancas que copiam bancas. Tem uma banca que é parecida demais com a Compév, né? Então, isso aí vocês já saibam, até vocês que são do Rio de Janeiro que estão acompanhando a aula, já saibam desse tipo de banca aí, que gosta do quê? Que gosta da adversativa, e que às vezes dá essas deslizadas tremendas, não é, em algumas questões. Então, eu já sei disso. Esse que, retomando um feminino, e terapia estando no singular, terapia assistida por animais está no singular. Ah, então eu já sei. E a qual? Aí eu desço, olha como está fácil. Eu marco a letra B e vou embora. Assim de cara, eu eliminaria cuja, porque cuja jamais dá ideia, né, de outro pronome, a não ser ideia de posse. Então, assim de cara. Assim de cara também, eu eliminaria na qual. Por que, Aliette, você eliminaria na qual? Porque na qual está preposicionada. E lá em cima esse que não está preposicionado. Né? Já eliminaria. Aí, quando eu lesse, já eliminaria onde? Por quê? Porque onde dá a ideia de lugar. E terapia assistida por animais não é um lugar. E, por último, eliminaria aonde, que também dá a ideia de lugar preposicionado. Esse que não tem preposição. Então, restaria realmente a qual. Mas aí, de cara, eu já digo porque o que, retomando o feminino, pode ser substituído por a qual. Vamos para a última questão, se tem. Tem, que é a 15ª, que diz assim. Essa daí eu achei fácil, mas um fácil meio que enrolado. A questão está boa, está bem elaborada. Mas é porque a gente não é acostumada a trabalhar com esse tipo de questão. É questão nova. Eu nunca tinha visto a questão desse jeito.
Diz assim, ó, as palavras pesquisa, capaz e social, ao serem flexionadas em número, passam por processos ligeiramente diferentes. Outras formas nominais flexionadas da mesma maneira são respectivamente. Então, olha, eu tenho que pensar um pouco quando vou fazer essa questão. Aí eu passo a palavra pesquisa para o plural. Fica pesquisas. Qual foi o processo? Acrescenta S. Não é? Aí eu faço o plural de capaz. Capazes. Qual foi o processo? Acrescentou ES. Diferente de pesquisas, que só acrescentou S. Aí vou para social. Social termina em L. Aí transformo o L em IS. Outro processo, tá vendo? Que ele diz aí, processos ligeiramente diferentes. S, ES e IS. Respectivamente. Então, vou procurar lá embaixo isso mesmo. Quando eu vou lá para baixo, eu vejo cerebral, nada a ver com pesquisa, que não é respectivamente. Aí eu vejo vida, vida acrescentou S. Ser, seres, acrescentou ES. Animal, L, trocou por IS. E eu marco a letra B. Eu gostei dessa questão. De vez em quando faz uma coisa assim bonitinha, né? Mas na hora, quando você vê isso, não é difícil, mas é porque foi uma questão. Eu nunca vi ninguém trabalhar assim, com os processos de formação de número das palavras. Não é? Então, realmente, você marcaria. Porque cão não tem nada a ver com pesquisa. Cães. Paciente tem, pacientes. Mas vida não tem nada a ver com capazes, que foi a S, não é vida, é S. E cão não tem nada a ver com social. Cerebral não tem nada a ver com capaz. Aí você vai fazendo essa ligação, né? Vai chamar de banca, a gente chama de tamborete, não é? Porque deixa o aluno altamente desestabilizado, porque o aluno fica sem saber qual vai marcar, porque tem 2 respostas corretas. O aluno fica, o que é que eu vou fazer, porque não tem a resposta correta. E o aluno fica, meu Deus, tem erro de digitação, tem erro de português nessa prova, uma prova de língua portuguesa do Rio de Janeiro, da UFF. Aí você fica, né, que balançado. Então, nesse caso aqui, a gente fez essa prova também porque a gente já está alcançando pessoas fora da nossa região, fora de Natal, que é a nossa cidade, fora do nosso estado, que é o Rio Grande do Norte, fora da nossa região, que é o Nordeste, e nós alcançamos hoje os alunos do Rio de Janeiro. Se vocês forem fazer algum concurso com essa banca, vocês já sabem que se preparem para sofrer. Vocês vão sofrer, né? Mas mesmo sofrendo com a banca lá no dia, hoje você está gostando porque você está conhecendo a banca. Então, dá seu likezinho aí. Se você não for inscrito, se inscreva. E participe, se puder, do grupo. Porque participando do grupo, você tem muito mais privilégios. Então, aqui, tá vendo? Para se participar do grupo, tem muito mais privilégios. Por algumas. Só pagando lá o curso. Você entrando no grupo, você tem que pagar uma taxa. A taxa está de quanto? Não vou dizer não, porque vai atualizar. Você vai, resolve tudo por aqui, que quem resolve isso não sou nem eu, não quero nem saber. Eu só quero dar aula, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Pensa uma coisa que eu faço com prazer, é dar aula. São 2 coisas que eu faço com prazer nesse mundo, muito prazer. É dar aula e ir para a igreja. Né? Aí eu faço com prazer. São os 2 lugares em que eu me sinto assim muito bem. Então, eu vou fazer recurso para você, vou mandar material para você. Se você participar do grupo, você vai poder participar da aula ao vivo, tirando suas dúvidas, uma piadinha, botando o kkk, né? A gente fica aqui rindo nessa aula, que a gente quer um ambiente descontraído, porque a gente aprende com emoção. Se não tiver emoção, não aprende, não. E por hoje, viu, minha gente, é só. Na próxima segunda, nós estaremos gravando outra aula, né? Teremos mais, se assim Deus quiser e o permitir. Tchau, vocês. Um abração bem grande virtual. Estou morrendo de saudade de vocês, de vê-los presencialmente. Oi, gente. Estamos com novidade. Um canal no YouTube. Como é que você faz para acessar? Aqui, muito fácil. É só você colocar youtube.com/professora Aliette. Quando você entrar, então você vai ver lá as vantagens que você vai ter em acessar esse canal. Você tem direito a assistir aula online, você tem direito a participar das aulas, se você se inscrever no grupo,
Você tem direito a recurso para a questão que você estiver com dúvida nela. Você tem direito, inclusive, a material. Se você necessitar dele, você pede, a gente manda. Como é que eu sei? Como é que eu faço esse contato com a pessoa? Você tem lá na descrição dos vídeos, você tem lá um e-mail. Então, você entra em contato com a pessoa e você faz toda esse trabalho de se comunicar e ter à sua disposição essas vantagens. Faça essa experiência conosco, venha ficar com a gente e você vai aprender muito mais. Tchau! Oi, gente, estamos conosco.